Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher virtuosa e inteligente. Hoje nós estamos no 14º dia, no propósito de 21 dias de oração. Nós estamos encerrando então a segunda semana, na verdade concluindo a segunda semana de oração pelos pais. A primeira oramos pelas mães, a segunda oramos pelos pais e amanhã nós vamos começar a semana de oração pelos filhos, concluindo então 3 semanas, 21 dias. Hoje eu quero então fazer uma revisão do que nós aprendemos nesses 6 dias. No primeiro dia, nós falamos sobre a restauração da autoridade. E para ilustrar esse devocional, nós falamos sobre Eli, um pai que foi totalmente omisso e negligente com seus filhos, não tinha nenhuma autoridade, os filhos faziam o que queriam, os filhos deveriam estar ali no templo aprendendo para exercer o ofício sacerdotal, mas eles faziam o que queriam e Eli não fazia nada a respeito, até que Deus então manda que o profeta vá, repreendam. Ele não se posiciona. Deus fala então com Samuel, dando ali a sentença por causa da omissão de Eli. A omissão de Eli, ela gerou uma maldição muito terrível sobre toda a família e sobre a descendência de Eli. Então nós oramos no primeiro dia para que o Senhor restaure a autoridade dos pais. No segundo dia, nós oramos pela restauração da unidade. E nós falamos sobre Isaac e Rebeca, que viviam ali, digamos que em guerra dentro de casa, porque cada um tinha sua preferência. E isso, por Isaac não se posicionar, trazendo a unidade dentro do seu lar, dentro da sua casa, então gerou todo esse transtorno na família, que também foi muito terrível. Jacó brigando sempre com Esaú, e a Bíblia não fala de Isaac se posicionar para corrigir. E ele até participava dessa briga, porque ele preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó, e aí a família toda era totalmente desunida. Um irmão, para dar um prato de comida para o outro, teve que vender a primogenitura, e a mãe que ajuda o irmão a enganar o outro, enganar o próprio marido, e enfim, aquela família que deveria ser uma família, tinha tudo para ser uma família unida, mas como Isaac não se posicionava trazendo a unidade, foi uma catástrofe, digamos assim, foi um grande sofrimento para aquela família. Então no segundo dia nós oramos pela restauração da unidade. No terceiro dia nós oramos então pela restauração da paternidade. Muitos pais, eles não conseguem transmitir aos seus filhos um destino, um propósito, porque eles não receberam isso dos seus pais. Quantos, a referência que eles têm de pai é de um pai omisso, um pai negligente, um pai violento, um pai abusador, um pai controlador, um pai avarento. Então é essa postura que muitas vezes eles adotam, passando então para os seus pais, para os seus filhos, né? E a Bíblia fala no Salmo 127 que os filhos são como flechas na mão do valente, e flechas são para ser lançadas ao seu destino. Então nós oramos nesse terceiro dia para que o Senhor restaure a paternidade na vida dos pais e que eles se posicionem lançando seus filhos ao propósito. No quinto dia, nós oramos para que o Senhor restaure o modelo de pai. Como foi falado no dia anterior, na questão da paternidade, o modelo também conta muito, né? E nós falamos da questão da história, a história que nós usamos para ilustrar, foi a história de Jacó com José e José com seus filhos.
Jacó, ele pega o modelo do seu pai Isaac, que era um pai que tinha preferências por Esaú, e ali Jacó transfere para José. Jacó tinha 13 filhos, uma menina e 12 homens. Ele transfere então o modelo que ele recebeu do seu pai, ele transfere, e dentre esses 13 filhos, ele então prefere José. E ali ele dá presentes para José, ele trata José de maneira diferente. E isso gera muita inveja, gerou muita inveja na vida dos irmãos, a ponto deles quererem matá-lo. E aí tiveram a oportunidade de vendê-lo para o Egito. E quanto sofrimento José teve que passar por causa dessa preferência de Jacó. Claro que tem um propósito de Deus em tudo, mas o propósito de Deus se cumpriria de qualquer maneira na vida de José. Então, José ele não pega esse modelo quando ele tem os seus filhos, Efraim e Manassés. Quando ele tem os seus filhos, ele dá para os dois, é o que dá a entender a história, o mesmo amor, ele não tem ali preferências. Então ele quebra esse ciclo, esse modelo ruim que ele recebeu do seu pai. E quando ele leva os filhos, lá no capítulo 48 de Gênesis, quando ele leva os filhos para ser abençoado por Jacó, ele leva os dois recebem a bênção. Tanto é que Efraim e Manassés, eles são incluídos lá nas 12 tribos de Israel. E aí você continua lendo a história para você entender. No sexto dia, nós oramos pela restauração do sacerdócio. O sacerdote naquele tempo, tempos bíblicos, ele era alguém que intercedia a Deus pelo povo, oferecia sacrifício pelo povo. E a história que nós usamos para ilustrar foi a história de Jó, que orava pelos seus filhos, levantava de madrugada para orar pelos seus filhos, para oferecer sacrifício pelos seus filhos, porque eles faziam muitas festas. Então ele dizia, vai que os meus filhos pecaram contra Deus, então já vou fazer o sacrifício para que o Senhor perdoe o pecado deles. E ele também mandava que seus filhos se purificassem, para que então diante de Deus eles estivessem perdoados. Então nós oramos para que hoje o Senhor posicione os pais nesse sacerdócio, sendo sacerdote do lar. Assim como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o homem ele é o cabeça da mulher, para que os homens também se posicionem sendo sacerdotes nos seus lares. Então essa foi a nossa oração de ontem, no sexto dia. E nós oramos ainda, eu confundi os dias aqui, o sacerdócio foi no quinto dia, o sexto dia foi a restauração da coragem. Nós usamos para ilustrar, foi a história de Josué no capítulo 1, onde o Senhor ele encoraja Josué, dizendo, seja forte, seja corajoso, seja valente, eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei com você também. Então tenha coragem, não tenha medo. E ali Josué, ele vence as batalhas, Josué tem as conquistas, chega à terra prometida. E lá, quando eles vão fazer a leitura das leis, quando eles vão fazer a renovação da aliança, capítulo 24, Josué se levanta, se posiciona com coragem e diz, vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós oramos para que o Senhor restaure na vida dos pais a coragem de se posicionar contra o mundo, de se posicionar contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E hoje, no sétimo dia, nós estamos então revendo tudo isso que nós aprendemos e oramos ao Senhor para que Ele transforme de dentro para fora a vida dos pais. Porque não é fácil. Assim como ser mãe não é fácil, ser pai também não é. Porque o pai ele tem a função de ser o provedor, de ser o protetor e de dar destino aos filhos. A nossa cultura ocidental é uma cultura que não preza muito pela honra aos pais, pela genealogia. Ela não preza muito por isso. E nós sofremos muito porque isso gerou tantos transtornos, como nós já falamos aqui, a questão da bastardia.
Filhos que nasceram sem pai, filhos que nasceram, nós falamos isso lá na paternidade, restauração da paternidade. Filhos, no Brasil são mais de 5 milhões de crianças, de pessoas, né? Porque muitas já cresceram, de pessoas que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. E isso gera um sentimento, gera o espírito de bastardia que se alojou no Brasil desde a sua fundação. Então oramos para que isso seja quebrado em nome de Jesus e que os pais dos nossos filhos se posicionem, sejam transformados pelo Senhor, a imagem e semelhança de Deus, conforme o querer e o agir do Senhor, porque a Bíblia fala que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é ele quem faz, tanto o querer quanto o efetuar, é ele. Então, a nossa função como intercessora, nossa função como mãe, é orar. E o Espírito Santo fará o resto. Tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por ter chegado até aqui, Senhor. Concluindo aí 2 semanas de oração. E essa segunda semana nós entregamos nas tuas mãos. Senhor, os pedidos que foram feitos no decorrer dessa semana, da restauração, Senhor, da paternidade, da autoridade, da unidade, do sacerdócio, da coragem. Deus, nós oramos a Ti, agradecendo a Ti, porque sabemos que o Senhor nos ouviu. E é o Senhor quem fará acontecer, Pai, no tempo determinado que o Senhor tem para cada coisa, para cada situação. Eu te agradeço por cada mulher, Deus, que chegou até aqui, orando e intercedendo pelos pais. Deus, e que amanhã nós possamos começar essa 3ª semana, se assim o Senhor permitir, orando pelos nossos filhos. Nós te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrita nesse canal que se inscreva, deixe o seu like porque é muito importante para nós. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa aí também o seu comentário, compartilha com as amigas, nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E que o Senhor Jesus te abençoe, um grande abraço e até amanhã para a nossa 3ª semana. Vamos ficar firmes, vamos orar pelos nossos filhos. Deus te abençoe.